Você precisa sempre pensar positivo. Não se deixa abalar com as coisas ruins que te acontecem. Por que você está triste? Essas são frases típicas de uma demanda contemporânea chamada de positividade tóxica, o que em resumo pode ser a obrigação de estar sempre alegre e feliz. Eu escolhi trazer esse tema porque eu sinto que ele tem sido um dos grandes geradores de ansiedade e culpa, especialmente nas redes sociais hoje em dia, onde somos convidados constantemente a comparar as nossas vidas, as vidas perfeitas, literalmente entre aspas, expostas nas telas. A positividade tóxica, diferente do otimismo, nos leva à exclusão ou à negação dos sentimentos tidos como negativos, como tristeza, medo e raiva, por exemplo. Enquanto o otimismo nos convida a colocar o foco no copo meio cheio, com a consciência de que o meio vazio está ali e faz parte da nossa vida, a positividade tóxica exclui o meio vazio. Pense positivo que tudo vai dar certo. O que não é verdade, porque muitas vezes as coisas não vão sair da forma como nós imaginamos e nesse momento, ao lidarmos com as nossas frustrações, nós sentimos raiva, medo, insegurança ou tristeza, o que é completamente normal. O otimismo nos convida a enxergarmos os pontos positivos da vida, mas sem ignorarmos os negativos, o que não acontece na positividade tóxica. Da mesma forma que, na minha opinião, é importante distinguir a positividade tóxica do otimismo, eu penso também que é importante compreender que ela é muito diferente da psicologia positiva. Psicologia positiva é um movimento científico da década de 90 que procura olhar o que dá certo com as pessoas, os seus melhores aspectos e os motivos que fazem as nossas vidas valerem a pena. Os estudos da psicologia positiva procuram mostrar que nós podemos ser felizes e termos uma boa vida. E é muito importante compreender que isso não significa que se você está triste, você precisa se esforçar para ficar feliz. Porque invariavelmente isso nos leva para lugares de culpa e ansiedade. A grande armadilha da positividade tóxica. Esse é o ponto que diferencia a psicologia positiva da positividade tóxica. Tristeza, medo, insegurança têm espaço nas nossas vidas e não podem ser eliminados ou desconsiderados, assim como a alegria. A distorção dos aspectos da psicologia positiva podem nos levar a um positivismo extremo. Focar nos aspectos positivos de uma situação é algo construtivo que nos impulsiona, desde que isso não signifique ignorar os aspectos negativos, porque ao fazermos isso nós diminuímos significativamente nossa capacidade de lidar com as situações desafiadoras e negar essas situações, que são realmente difíceis e muitas vezes dolorosas. É como olhar para a vida apenas de um ângulo, o que nos leva a uma experiência incompleta e limitada. É possível estar alegre e feliz o tempo todo? E é evidente que não. Acreditar que a vida é composta apenas por momentos felizes e alegres é uma distorção. É uma visão ingênua a respeito daquilo que é a vida. Por esse motivo, a positividade tóxica tem se apresentado como fonte de vários problemas hoje em dia. Quais os principais riscos? Eu gostaria de destacar 3 pontos que eu considero como importantes. O primeiro deles é o risco da invalidação emocional. Em resumo, é o movimento de reprimir o que nós estamos sentindo, especialmente aquilo que é rotulado como negativo. Neste lugar, tristeza, raiva e medo passam a ser emoções que devem ser eliminadas das nossas vidas porque comprometem a nossa felicidade. A positividade tóxica é aquela que acredita que ao reconhecermos que estamos tristes, ficamos ainda mais tristes e isso atrai coisas negativas para a nossa vida
e por esse motivo nos inunda com frases do tipo: não fique triste, não chore. Mas será que isso é verdade? Imagine que você está triste e sofrendo com algo que aconteceu. Eu vou dizer duas frases e você observa qual é a mais confortável para você. A primeira é a seguinte: eu me sinto triste, essa situação é realmente difícil para mim. A segunda é: não posso ficar triste assim, eu preciso melhorar rápido. Qual das duas você sente que te ajuda mais? Reconhecer o que estamos sentindo é o primeiro pressuposto da inteligência emocional. Desmerecer as nossas emoções ou dizer que não podemos sentir aquilo naquele momento é o oposto da inteligência emocional. Reconhecer o que nós estamos sentindo alivia a pressão. Dizer que não podemos sentir o que estamos sentindo aumenta a pressão. A questão é que validar as nossas emoções é um exercício diário, especialmente por ser algo que muitas vezes desafia as nossas experiências anteriores, especialmente na nossa infância. Quantas vezes você ouviu, quando era criança, coisas do tipo: engole o choro, ou não precisa chorar, ou não foi nada, ou vai ficar triste por isso? Entendeu o que eu estou dizendo? Muitos de nós passamos por experiências na infância que nos convidavam a invalidar as emoções. E por isso que trago esse aspecto como um grande risco da positividade tóxica, porque muitas vezes ele faz um link direto com essas experiências do passado, onde nós fomos orientados, pressionados ou recebemos uma sugestão de invalidar que estávamos sentindo aquilo. O segundo risco que eu gostaria de destacar é o de acúmulo emocional. Sinto tristeza e não expresso porque não posso ficar triste. Sinto raiva e não expresso porque eu não posso ficar com raiva. Sinto medo e não expresso porque eu não posso sentir medo. O que é que acontece? Exatamente. Essas emoções se acumulam e vão crescendo dentro de nós. O ponto é que o nosso sistema tem um limite de acúmulo de emoções que ele suporta. E quando as emoções chegam a esse nível, elas vão ser expressas. O detalhe é a forma como elas serão expressas. Lembra daquela raiva que você sentiu e varreu para debaixo do tapete? Uma vez, duas vezes, três vezes. E de repente o que é que aconteceu? Exato, você explodiu e se comunicou de uma forma agressiva que te machucou e também machucou as pessoas que você ama. Lembra daquela tristeza que surgiu um episódio e você deixou para lá? Isso aí não é importante. Ou, não é para tanto, eu não posso ficar triste assim. A tristeza vai se acumulando, crescendo, aos poucos as coisas deixam de fazer sentido, aos poucos eu vou perdendo a vontade de me relacionar, de me exercitar, de sair, aos poucos o brilho vai sumindo. A emoção reprimida, ela vai encontrar uma forma de se expressar. Quantas desordens na nossa saúde física não são, por exemplo, consequência de uma questão emocional não expressa? Permita-se sentir e expressar aquilo que você está sentindo. Está com dificuldade de perceber o que é que você está sentindo ou encontrar uma forma de expressar suas emoções? Procure ajuda. Encontre ferramentas que possam te dar o suporte que você precisa nesse movimento. Eu compartilho aqui o link do primeiro vídeo do nosso canal sobre como administrar as nossas emoções. Talvez ele possa te ajudar de alguma maneira. O terceiro risco da positividade tóxica que eu gostaria de destacar é o risco de nos tornarmos menos empáticos. Alguém chega até mim muito triste, dizendo que algo muito ruim aconteceu na sua vida e eu digo assim: não fica pensando nisso, seja positivo. Eu te pergunto, onde é que está a empatia? Percebe a similaridade dos episódios que relatamos há pouco na nossa infância? Quantas vezes o outro chegou até nós triste e apenas procurando um espaço para ser ouvido e nós invalidamos esse movimento completamente. A postura empática nos possibilita dizer ao outro:
como é que você está se sentindo? Ou, eu estou aqui com você, eu estou te escutando. Quantas vezes na nossa postura julgadora de achar que nós sabemos o que é melhor para o outro ou como o outro deveria agir, nós dizemos, você é tóxico com essa sua tristeza, ou podia ser muito pior. Ao invés de adotarmos uma postura empática do tipo, eu percebo que essa situação está difícil para você. Ou simplesmente dizer, conte comigo. Fazer o nosso movimento pessoal de validarmos as nossas emoções e encontrarmos uma forma saudável de expressá-las nos possibilita adotar uma postura empática em relação aos movimentos dos outros. Agora que nós temos uma consciência maior sobre o conceito da positividade tóxica e de alguns dos seus riscos, o que fazer? Eu compartilho 3 pontos que talvez possam te ajudar. O primeiro deles é ter a consciência de que às vezes eu não estou bem e eu posso me sentir assim. Eu tenho o direito de não me sentir bem em situações onde emoções como tristeza, medo ou raiva emergem. Mais uma vez, eu repito, as emoções são nossas companheiras ao longo das nossas vidas e cumprem uma função específica. Elas atuam como ondas, elas vêm e vão, às vezes mais intensas, às vezes mais brandas. Vêm e vão. Eu quero ressaltar que, no meu ponto de vista, é muito importante fazer a reflexão se o nosso processo de autoconhecimento tem nos levado para um lugar de refletir sobre as nossas emoções e validá-las, e se sim, eu penso que nós estamos num bom caminho. Agora, se por outro lado os conteúdos que você tem acessado te levam a um lugar de negar os seus sentimentos e as suas emoções, talvez esse seja um ponto importante de atenção. O segundo ponto é reconhecer as nossas vulnerabilidades. Por mais que possa parecer o inverso, reconhecer as nossas vulnerabilidades é um grande ato de coragem. Reconhecer que uma situação é difícil para nós, reconhecer que nós temos dificuldade para lidar com algumas questões e que muitas vezes nós não damos conta de tudo, é fundamental no nosso processo de autoconhecimento. Quanto mais honestos nós somos em relação às nossas vulnerabilidades, maiores as nossas possibilidades de experimentarmos de forma livre todos os tipos de emoção, sem o peso que a positividade tóxica coloca, especialmente sobre as emoções tidas como negativas. O terceiro ponto que eu quero compartilhar é olhar para o processo de construção da nossa felicidade com verdade. Nós somos sim responsáveis pelo processo de construção da nossa felicidade, o que não significa que nós estamos felizes o tempo todo. O que não significa que não existam coisas que estão fora do nosso controle. Olhar para o processo de construção da nossa felicidade com verdade significa dizer que nós podemos ser otimistas e pensar que as coisas vão dar certo. O que não significa dizer que ao longo do processo não surjam situações desagradáveis e problemas. Olhar para o processo de construção da nossa felicidade com verdade é escolher olhar para o copo meio cheio, mas também olhar para o copo meio vazio e nos permitir sentir aquilo que estamos sentindo em todos esses momentos. Se triste, triste, se alegre, alegre. Mais uma vez, trata-se da construção de uma posição de equilíbrio que não está nem no positivismo extremo e nem no negativismo extremo. Se você sente que esses tópicos podem te ajudar de alguma forma, aplique-os nas situações onde você achar adequado. Caso você queira, compartilhe aqui as suas experiências, lembrando, mais uma vez, que a sua história talvez possa ajudar também outras pessoas. Bom trabalho.